Boa noite a todos, ou boa tarde, boa madrugada, ou bom dia, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa aula gravada. Vamos nos porem vestidos, agora mais um exercício, mais uma correção de peça. Pessoal, lembrando que não tem como passar na prova do vez se você não fizer as peças, tá? Se você só ficar aprendendo, vendo aulas por aí, não vai rolar. Pode acreditar em mim. Olha só, este é o anunciado. Vamos nos... Edivaldo, ex-combatente das Forças Armadas com apenas 20 anos de idade, por estar passando por dificuldades valeu-se de violência para subtrair 2 pacotes de macarrão de um grande rede de varejo. Tá? Bom, então aqui você tem uma informação, né? Na verdade, você tem várias informações. Tem a idade dele, você tem aqui a pequena, né, o pequeno prejuízo de bem jurídico alheio patrimonial. Tá? Aí você tem 2 pessoas aqui que viram todo o ocorrido e comunicaram às autoridades. Bom, vamos lá. Edivaldo foi denunciado pelo crime de roubo e condenado a pena de 4 anos e 10 meses, sendo que na sentença as testemunhas comprovaram que não houve violência no referido ato criminoso. Então, olha só, aqui tem alguém falando que não houve e aqui está dizendo que houve, né? As testemunhas comprovaram, então foi o que aconteceu, condenado a 4 anos e 10 meses. Ocorre que, por nulidade na competência do juízo, o processo foi anulado e, mais uma vez, Edivaldo foi denunciado pelo mesmo crime. O juiz recebeu a acusação e citou o ora réu para que este apresentasse a defesa cabível. Na condição de patrão da causa, blá, blá, blá. Gente, é o seguinte, o importante é você ter uma noção do que você sempre tem que fazer antes de começar. E essa é a primeira vez que eu vou ensinar isso nesse nosso curso aqui, bem rapidinho. Eu não tenho feito isso ainda, mas agora eu quero que vocês acompanhem. A ideia é o seguinte, você tem que ter um checklist para saber qual que é a peça, para saber quais são as teses. Você sempre, antes de começar qualquer coisa, você tem que fazer ali no tempo do processo, notícia do crime, inquérito policial, Ministério Público, o oferecimento de denúncia, o juiz recebe a peça acusatória, tem a citação, depois tem a resposta à acusação. Tá? Aí, depois da resposta à acusação, você vem para a audiência de instrução, debate e julgamento. Por enquanto, nós estamos fazendo só respostas à acusação. Tá? E aí você tem que saber o que tem na resposta à acusação. Tá? Outra coisa importante, você tem que saber que nós temos as teses do artigo 564, que são nulidades. Inciso 1, incompetência do juízo, por exemplo. Inciso 2, ilegitimidade de parte. Inciso 3, linha B, falta de perícia. Linha E, problema na citação. Inciso 4, qualquer tipo de problema, como por exemplo, artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Inciso 5, falta de fundamentação. Artigo 107 do Código Penal, isso aqui vai tratar no inciso 4 da prescrição e da decadência. Depois você tem a teoria do crime, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Tem que aprender a teoria do crime. Pessoal, é importante você encontrar os videozinhos aí do nosso canal que tem a explicação da teoria do crime, tá? E, né, também você prestar atenção nas minhas explicações aqui que a gente vai preenchendo essas lacunas. Por quê? Porque conforme você vai lendo, vai passando pela tua cabeça um negócio, você pega e vai lá e marca. Ah, eu acho que tem essa tese aqui. 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 Pronto, você encontrou 4 teses. A hora que você for escrever, não vai nenhuma delas ficar sem argumentação, sem fundamentação. Então, você não pode deixar de fazer o seu checklist, o seu esqueminha, tá? Esse esqueminha que para é onde eu estou mencionando, para aqui no comecinho. Ontem um aluno perguntou, Rafa, na resposta à acusação tem desclassificação? Nota que nós já vimos isso. Tem sim. Na resposta à acusação você tem tudo isso aqui e você também tem desclassificação, porque desclassificação, gente, tem em qualquer lugar. Desclassificação nada mais é do que você verificar que os elementos do tipo, eles não foram realizados. Às vezes foi realizado um elemento de um tipo penal diferente. Tá? Então, os elementos que constituem um crime são as palavras do artigo em si. Às vezes você não fez aquilo que está escrito, então você fez uma outra coisa. Isso é o quê? Motivo de pedido de desclassificação. Você pede para desclassificar de um tipo penal para outro tipo penal. Então, na resposta à acusação, tem também a logística da desclassificação. Tá? Você pede a desclassificação. Essa desclassificação, pessoal, ela pode acarretar outras coisas. Por exemplo, pode ser que você modifique a competência do juízo. Se você tirar de um crime doloso contra a vida para um crime culposo, você muda a competência do juízo. Você também atrai o benefício da suspensão condicional do processo. O artigo 89 da Lei 9.099 diz que os crimes cuja pena mínima forem iguais ou inferiores a 1 ano terão o benefício da suspensão do processo. Tá bom? Então, a desclassificação, ela traz outras formas de você visualizar o que está acontecendo. Tá? Ela pode trazer, inclusive, uma prescrição, né? Porque se você mudou o crime, consequentemente, o prazo prescricional ele se altera também. Mas a gente vai treinando ao longo do tempo com isso daqui, tá bom? Beleza? Bom, seja como for, essa é a premissa, né? Nós visualizamos o que está acontecendo. Inclusive, agora uma outra coisa importante é a hora que você começar a ler o seu enunciado, você já tem que fazer algumas anotaçõezinhas, né? Por exemplo, eu vou aqui, né? Edivaldo, blá, 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 com 20 anos de idade. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Mas não agora, né? Teve gente que começou a colocar isso aí como tese de dosimetria da pena. Na resposta à acusação, a gente não trata de dosimetria da pena ainda não, tá? O que eu disse para vocês é que quando tiver um privilégio, né, dificilmente o examinador acaba não cobrando esse privilégio. Então, ó, na resposta à acusação não se trata de dosimetria da pena.
Você vai tratar ali da nulidade, das extinções da punibilidade, da teoria do crime, é o que você vai fazer, e da desclassificação, tá? Você não trata de dosimetria da pena ainda, tanto é que eu não fiz o esqueminha ainda de dosimetria da pena. Você tem aqui a idade do cara, que ela pode servir, sim, para, na segunda fase da dosimetria, atenuar ou contar pela metade o prazo prescricional. Tá bom? Ex-combatente, 20 anos de idade, então essa informação não é importante para a gente. E aqui tem o fato, né, de que houve, ele está passando por dificuldade, né? Por estar passando por dificuldade. Então, isso daqui, né, você pode, né, visualizar que talvez ele esteja no estado de necessidade. Né? Só que você tem que verificar assim, que o estado de necessidade, o princípio da insignificância, essas coisas não se aplicam no caso de crime com violência ou grave ameaça. Tá? Você não vai. Na verdade, o estado de necessidade, sim, ele se aplica até no caso de violência ou grave ameaça, né? Porque o estado de necessidade você pode até matar uma pessoa em estado de necessidade. Né? Mas assim, é que eu estava juntando ali o princípio da insignificância com o estado de necessidade e acabei me expressando de maneira equivocada. O princípio da insignificância ele não se aplica no caso de violência grave ameaça, tá? Então, é difícil, né, de você ter princípio da insignificância no crime de roubo. Então, veja aqui que, embora foram apenas 2 pacotes de macarrão, o juiz aqui não veio absolvê-lo, né, condenou 4 anos e 10 meses. Então, as testemunhas, né, essas testemunhas, elas têm que estar no hall de testemunhas para contar 0,1, 0,2 na sua resposta à acusação, tá? Você tem que colocar, ó, elas viram todo o ocorrido, então elas são testemunhas. Pedro e Anabel viram todo o ocorrido e comunicaram às autoridades. Edivaldo foi denunciado pelo crime de roubo e condenado a uma pena de 4 anos e 10 meses, sendo que nas sentenças as testemunhas comprovaram que não houve violência. Então aqui nós temos uma informação de que no processo anterior não teve violência ou grave ameaça. Tá? Ocorre que por nulidade na competência do juízo, o processo foi anulado e começou mais uma vez. Gente, aqui o fato do processo ter sido anulado permite que o promotor de justiça ofereça denúncia de novo, tá? Porque o que impede que o promotor ofereça denúncia de novo é se o processo já teve o trânsito julgado, ou seja, já acabou, ou se existe um outro processo em andamento ainda. Tá? Aí você tem a litispendência. Então, existe a coisa julgada ou a litispendência, que pode ser preliminar de resposta à acusação, né? Ou pode ser uma peça apartada, que você faz lá uma exceção de incompetência, uma exceção de competência, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, mas pode ser uma preliminar também, né? Pode ser uma preliminar de você alegar. Mas não é o caso aqui. Não é o caso porque só anulou o processo anterior e agora esse vai começar de novo. Só que ele foi, mais uma vez, denunciado pelo mesmo crime de roubo. Então, olha só, se eu visualizar o que está acontecendo, nós tivemos uma linha do tempo do processo, inteira, grandona, aí depois que essa linha do tempo do processo inteira rodou, anulou. Anulou. O que é anular? O juiz que recebeu a denúncia foi incompetente, então anulou tudo, e aí começa de novo, outra linha do tempo começa de novo, com o promotor oferecendo a denúncia, o juiz recebendo a denúncia, depois tem citação, depois tem resposta à acusação. Estamos aqui agora na resposta à acusação. E a gente vê as teses. Quais teses? Né? Quais teses que a gente vai trazer à baila aqui? Nós vamos ter uma tese que nós já visualizamos ali, que pode ser o princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância passou pela minha cabeça. Mas ele foi denunciado pelo crime de roubo. Então, olha só, o princípio da insignificância ele fica mais ou menos aqui, né, junto com a proximidade dos elementos do tipo, né, é uma atipicidade material. Né? Então, aqui o princípio da insignificância. Eu escrevi Mari porque são as iniciais de mínima ofensividade da conduta, ausência de perigo da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico provocado. Então, esse aqui é o princípio da insignificância, tá bom? Princípio da insignificância. Só que eu fui denunciado pelo crime de roubo, então não tem princípio da insignificância. Então, antes disso, eu tenho que pedir para desclassificar, né? Desclassificar o quê? De roubo para furto. Então, eu tenho aqui, eu vou mudar de roubo para furto. Por quê? E qual que é o fundamento? O fundamento é que no processo anterior as testemunhas comprovaram que não houve violência grave ameaça. Então, eu vou colocar, verifica-se no caso concreto a desclassificação de roubo para furto. Conforme documentação, né, e provas do processo anterior, as testemunhas comprovaram que não houve violência ou grave ameaça. E, caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, que ao serem ouvidas numa próxima oportunidade na audiência, se não for acolhida essa absolvição, né, que se reitere as perguntas, enfim, no caso concreto. Tá? Mas, enfim, a desclassificação é mudança de roubo para furto. A hora que muda de roubo para furto, pessoal, a pena se altera também. A pena de crime de roubo é de 4 a 10. Ela vai mudar para 1 a 4. Tá? A hora que muda para 1 a 4, já enquadra nesse benefício aqui, ó, da suspensão do processo. Tá? Então, você pede para que o promotor ofereça o benefício da suspensão do processo. Tá bem? Então, eu vou ler agora aqui algumas peças de alguns alunos que apresentaram. Tá bem? E aí, a gente continua. Vamos lá? Vamos nos pôr em vestidos.
Vamos lá, gente. Let's travel together. Together. Mais uma vez aqui, resposta à acusazione. Né? Vamos aqui aumentar. Resposta à acusação. La resposta à acusazione. Rafael, para de falar essa língua porque você não sabe falar. É verdade. Ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara com marca D. Beleza, perfeito. Pessoal, lembrando que aqui não se discute competência. Se você estivesse errado em competência, mesmo assim, você endereçaria para o local errado. Você alegaria na fundamentação a incompetência do juízo, mas aqui você continua endereçando para o local errado. Maravilha. Acontece, processo número, aí a classificação está aqui, tá? No caso, a qualificação já está devidamente qualificado. Se fosse uma queixa-crime, você teria que qualificar, né? Porque seria uma petição inicial. Aqui não, aqui o processo já está em andamento. Tempestividade, o aluno reiterou aqui, né? O prazo da resposta são 10 dias. Então, dos fatos, do direito, verifica se a excludente de licitude pelo estado de necessidade. Conforme o artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade é considerado para quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Né? Ora, em caso, o autor estava passando por dificuldades quando subtraiu 2 pacotes de macarrão, portanto, requer absolvição sumária, conforme o artigo 397 do Código de Processo Penal. Ó, 397 tem que colocar o inciso correto, tá? O inciso da excludente da licitude. Você tem que saber que está necessidade é uma excludente de licitude, tá bem? Então, aqui o correto é verificar o estado concreto, né? Excludente de licitude pelo estado de necessidade. Beleza, tem que saber qual que é aqui o inciso correto. Gente, como eu disse, reitero, dificilmente vai cair na prova do AB um estado de necessidade de um crime de roubo. Tá? Às vezes, realmente, é possível, é possível, é possível. Então, estaria correto isso aqui, né? Você pediu um estado de necessidade. Se existe um estado de necessidade, talvez, né? Raro, muito difícil, porque o cara está escolhendo praticar violência grave ameaça, né? Mas, enfim, não é uma agressão, ele não está sofrendo uma agressão injusta para ser uma legítima defesa, e, enfim, aqui, de acordo com a logística, né, é considerado para quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Imagina que o cara, e a gente não sabe as condições dele no enunciado. Para ser um estado de necessidade, teria que deixar bem claro que ele é um refugiado e ele está num país novo aqui no Brasil e ele não sabe o que fazer e ele acabou pegando alguma coisa com violência. Aí poderia enquadrar o estado de necessidade. Agora, nesse caso aí, o problema não trouxe à baila por que ele está nessa situação. Enfim, mas ele é um ex-combatente, né? Faz sentido, né? Eu poderia talvez ter aumentado aqui a história sobre ele ser um ex-combatente, né? E o fato de ele ser um ex-combatente das Forças Armadas, mas ele é muito novinho, né? Para essa situação. Mas, enfim, faria sentido, né? O cara lá que ele saiu do Vietnã e veio, e aí ele está em uma situação de necessidade, ele vai lá e comete um crime de roubo, tá? Mas, como eu disse, é possível sim estar em necessidade num caso de violência grave ameaça, tá bom? Mas o ideal seria o quê? O ideal, antes de falar do estado de necessidade e do princípio da insignificância, seria pedir a desclassificação. Ó. Pede-se a desclassificação. Ó. A desclassificação foi a última coisa pedida pelo aluno. Ó. Verifica essa desclassificação do crime de roubo para furto. Conforme o artigo 57, aquele que subtrai coisa imóvel para si ou para outra, mediante a grave ameaça ou violência, blá, blá, blá. Ora, em caso as testemunhas comprovaram que não houve violência no ato. Assim, caso a excelência não entenda pelas teses assim mencionadas, que pelo menos desclassifique o crime de roubo para crime de furto, conforme o artigo tal. Eu entendi por que foi pedido essa desclassificação depois, tá? Eu entendi, porque assim, você pede coisas melhores, né? E depois dessas coisas melhores, você pede a desclassificação. Essa ordem aqui não está tão equivocada, tá? Mas, quando você pede a desclassificação, você também já abre um leque para a possibilidade de você fazer os outros pedidos de insignificância. Por quê? Porque essa informação que eu estou passando agora é importante. Não tem princípio de insignificância no crime de roubo, assim como não tem na Lei Maria da Penha, né? Não tem princípio de insignificância com casos de violência ou grave ameaça. Então, para alegar o princípio de insignificância, eu realmente teria que ter uma situação sem violência ou grave ameaça. Tá? Talvez, se fosse só o roubo, você colocaria lá o estado de necessidade e depois a desclassificação para furto. E aí depois o princípio da insignificância. Seria uma vertente também. Tá? Poderia ser assim também. Mas, enfim, o que eu faço aqui? O que é o correto? O correto seria alegar a desclassificação, da desclassificação você alegar princípio da insignificância e estado de necessidade. Tá? Seria o correto. Seria o mais adequado a ser feito aí, seria essa lógica. Tá bom? E aí, pessoal, com essa lógica toda, né? Se não for acolhido a absolvição, você pedir também, né, para que seja expedido um ofício para o promotor de justiça para que ele ofereça a suspensão do processo. Ao acolher a desclassificação de roubo para furto, você pede a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099. Então, tem essas 4 teses aí, tá bom? Vamos ler mais que um outro aluno escreveu aqui, tá bem? Vamos lá. Um outro aluno escreveu assim, né? Mais uma vez aqui, blá, 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 fez completo. Rafael, eu não vou fazer isso aqui, vou ficar pulando essas partes. O pessoal faz, porque ao final de 60 dias, se você tiver feito 60 peças, né, não vai dar isso, vai dar 50 peças, você vai estar muito mais preparado do que você pensa, tá? A teoria
vai estar fazendo bem parte de você. Beleza? Aqui, gente, ó, o aluno começou certo. Ele colocou a primeira coisa, verifica a desclassificação de roubo para furto. Conforme blá blá blá, aí ora em caso, testemunhas presentes no momento do ato alegaram que Edivaldo não utilizou de violência grave ameaça. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque essas testemunhas são testemunhas o quê? Do outro processo, tá? Eu joguei a testemunha ali para tentá-los confundir com um memorial, mas não ficou muito bem esse enunciado, eu não escrevi um enunciado muito confuso. Acabou que não ficou tão confuso. A ideia era jogar uma testemunha ali de um outro processo e achar que era memoriais, alegações finais memoriais. A ideia era essa. Tomar cuidado, porque essas testemunhas elas não são da audiência de instrução, são testemunhas do processo anterior. Tá? Então, por isso, continua sendo resposta à acusação. Mencionar aqui as testemunhas, as provas que foram produzidas no processo anterior deste mesmo fato comprovam que não houve violência grave ameaça. Tá? Portanto, requer a desclassificação para o crime de furto. Beleza. Né? Aqui está a pedido de desclassificação, está certo. Aí você tem. Verifica se o princípio tem significância. O aluno colocou, conforme o artigo 3º do Código Penal, do processo penal, lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento por princípios gerais do direito. Gente, isso aqui, o CPP, na verdade, sim, não tem artigo para fundamentar o princípio da insignificância. Assim como também não tem artigo para fundamentar a aberratio causae, né, que é um erro do tipo acidental. Você tem lá o fundamento do artigo do aberratio, do erro do tipo acidental, que é do aberratio ictus, 73, aberratio crimes, que é 74, e erro impersonal, que é 20, parágrafo 3º. Mas você não tem do aberratio causae, assim como você tem o artigo do erro do tipo essencial, que é o artigo 20. Tá? Mas o princípio da insignificância não tem artigo de fundamento. E mesmo se você tivesse alguma coisa parecida, não seria no CPP que você mencionaria tese de direito material. Teria que ser no... Nossa, meus cachorros não pararam de latir. Tá com 15 minutos, eu comecei a aula e eles começaram a latir lá fora, né? Não sei se você está ouvindo aí, se está te incomodando, mas a mim está incomodando bastante. Mas eu não vou gravar essa aula de novo. Bom, aqui, gente, o aluno colocou atenuante, né, por conta da idade. Não se fala em atenuante, não se fala em 2003 da pena na resposta à acusação, tá? E aqui, depois, também a possibilidade de pena de multa. Tá bom, aqui também é uma logística de privilégio, né? O que acontece? Lá nos memoriais, você pede o princípio da insignificância. Se não der princípio da insignificância, que pelo menos o juiz ele reduz a pena na terceira fase pelo privilégio. E aí, se ele não reduzir pelo privilégio, ele também pode o quê? Na verdade, sim, ou ele aplica a pena de multa somente, ou ele reduz pelo privilégio a pena na terceira fase. A terceira fase. Mas a gente vê isso na alegação final para o meio de memorial. Não vou falar disso agora não, porque senão a gente não faz vídeos curtinhos, não. Beleza? Bom, então a dosimetria da pena não se trata aqui. Então você não fala de segunda fase, não fala de terceira fase, nem a substituição pena de multa, tá? Porque a pena de multa ela seria depois de ter dosado a pena, tá? Se não deu certo a pena de multa, dosa a pena e por aí vai. E é isso que o Daniel Studio, o aluno, jogou aqui o estado de necessidade mais uma vez. No fechamento, desclassificação de crime de roubo para furto, absolvição com base no 397, inciso 1, subsidiariamente princípio da insignificância. Lembrando que ele colocou aqui só o inciso 1. Né? Se você pediu o princípio da insignificância e o estado de necessidade, tem dois incisos aqui. Tá? Devem ser colocados dois incisos aqui. Subsidiariamente, o princípio da insignificância, o princípio da insignificância não é algo subsidiário, tá? É algo bem importante. Aí, testemunho 2, tinha que ter colocado o nome das duas testemunhas aqui, tá? Tinha que ter colocado o nome das duas testemunhas aqui. Beleza? Gente, mais um casinho aqui. Esse aqui o aluno ele foi mencionando. Vamos lá, né? Blá, 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 fato, direito. Princípio da insignificada, não, da dupla, princípio da vedação da dupla incriminação, nobis idem. Verifique-se no caso, nobis idem. Conforme o princípio, proíbe-se que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta praticada. Não, realmente, isso existe, né? Existe isso que, como eu disse, é a coisa julgada ou a litispendência, tá? Mas não é o caso aqui, pessoal, porque, como eu disse, para outro processo ele foi anulado, tá? Ele foi anulado, então o promotor ele pode oferecer denúncia de novo, tá bom? O que não poderia, assim, nessa nova decisão agora, a pena ser maior do que 4 anos e 10 meses. Aí nós teríamos a proibição da reformácio impégios, tá? Então aquele processo anterior, ele foi anulado. Então pode ter um novo processo? Pode ter um novo processo. Esse novo processo vai fluir. Ao final, se o cara não for absolvido, a pena dele não pode ficar maior do que a pena do processo anterior. Seria a reformácio impégios, tá bom? Beleza? Princípio da insignificância, não jogou aqui, da desclassificação, lembrando que desclassificação teria que ficar antes, tá? Né, que seria o ideal. E foi isso, o aluno pegou e jogou aqui a nulidade, princípio da insignificância, desclassificação do crime e as testemunhas. Aqui o aluno colocou as testemunhas corretas aqui. Beleza, é isso. Vamos ver aqui se eu consigo mais um casinho. Vamos ver aqui então mais um pouquinho, né? Mais uma outra pedaça. Blá, 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 sentença, blá, 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 beleza. Fatos, aí próximo. Do mérito. Tá bom.
Verificando o caso em concreto, tem-se a ciência de que o réu furtou dois... Ó, eu falei na peça de ontem, né, e vou reiterar. Pessoal, tem que ficar muito evidente, de cara, de imediato o nome da tese, tá? Lembra disso. Às vezes escrever muito bonito assim não adianta. Coloca a tua tese de cara. Pá! Então vamos ver o que ele quer de tese aqui. Ó, verifica, eu já tinha que ter visto a tese, porque às vezes o examinador está cansado, ele não quer ficar lendo. Então ele já bate o olho, já vê a tese e já sai dali. Verifique se no caso concreto que tem-se a ciência de que o réu furtou 2 pacotes de macarrão de uma grande rede de mercado e utilizou do emprego de violência grave. Isso aqui é o fato. Conforme o preceito artigo 57, subtrair coisa imóvel, beleza. Ora, em caso, foi constatado em outro processo, já extinto por unidade de incompetência de número tal, que o réu não utilizou-se de violência para tal. Todavia, vale ressaltar que, pessoal, esses erros aqui não podem ter, tá? Se tiver, tem que fazer só um risquinho em cima. Que o réu já está sendo julgado por subtrair para si 2 pacotes de macarrão. Cara, olha aqui o tamanho da folha e até agora eu não sei o que o cara quer. Você entende? Que isso é um problema. Isso é um problema. Então, é assim, essa parte de correção de peça ela é muito importante por conta disso. Você vê que às vezes a pessoa entende das coisas, mas ela não faz o que tem que ser feito. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Você tem que deixar bem claro, bem evidente aquilo que você quer, senão não vai dar certo. Não dá certo, tá? Eu até agora não sei que tese que é. Eu já ia parar de ler essa peça, eu já ia parar de ler essa peça e já ia dar lá qualquer pontuação lá para o cara já não passar. Ó, todavia, vale ressaltar que o réu está sendo julgado por subtrair para si 2 pacotes de macarrão. Portanto, diante da inocência de violência da explícita da lesão, então isso aqui é atípica, diante de uma atitude atípica e que dá a mesma nulidade do processo. Ficou tudo muito confuso, tá? Observe as correções, não sei se você está vendo as correções, né? Porque é a segunda vez já que eu comento sobre isso aqui. Ó, o cara embolou tudo ali, ó. Embolou tudo. Aqui, ó. Tá tudo. Tá aqui tem nulidade, tem desclassificação, falou da tipicidade, não falou do princípio da insignificância, não passou o princípio da insignificância na cabeça dele. Tá? Tem que passar. 2 pacotes de macarrão, tem que passar pela cabeça dele, né? Aqui tá mencionando, ó, os pedidos, recebimento da resposta à acusação, reconhecimento da desconsideração do crime de roubo em virtude de depoimento testemunhal. Caso Vossa Excelência entenda que não seja extinção da nulidade, que seja solicitado o representante do MP para se pronunciar a respeito da possibilidade de suspensão da condição do processo. Beleza, essa linha C está muito bem escrita. Nenhum aluno escreveu isso aqui, você viu? Nenhum aluno escreveu isso aqui. Mas esse aluno que escreveu isso não fez o mínimo, que é o pedir princípio da insignificância, né? Falar sobre estado de necessidade, tá? Pedir a desclassificação de roubo para furto, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez aqui, não tem rol de testemunhas também, tá? Tem que ter. Beleza? É isso aí, mais uma vez. Gosto muito de que você se assistiu até o finalzinho, pessoal. Deixa 3 soquinhos aí embaixo aí, fala tamo junto, dá uma curtidinha, se inscreve no canal, porque essas correções de peça até o final vale muito a pena. É isso aí. Valeu, foco, força, fé, fala depois de muito estudo. Tamo junto. Tchau.